Costume. Será que costume ainda é fonte do direito? Afinal de contas, hoje o nosso direito é um direito legal. Então, uma boa questão que se coloca é o que é costume e o que não é. Então, olha que interessante, é uma questão muito boa, né? Não é costume um comportamento meramente habitual. Eu preciso de mais para que haja um reconhecimento de que aquele costume específico é uma fonte do direito. Então, o fato de que aquele comportamento é habitual pode não ser suficiente. Então, por sinal, não é todo comportamento habitual que gera fonte do direito, que gera costume, aspas, para a fonte do direito. Porque senão nós temos um punhado de comportamentos habituais dentro de um certo tempo e que depois param de ser. Essa aqui é a verdade, né? As pessoas passam a agir de uma certa maneira, por moda, por exemplo, vem a modinha, a pessoa começa a agir de uma certa maneira, depois modifica o seu comportamento. E aí passou, já era. Será que isso geraria fonte do direito? Depois muda de novo? Não é possível que seja assim, né? Então, eu preciso ser um pouco mais técnico quando eu defino costumes. Então, primeira questão, o que é costume? A gente vai dizer, olha, costume aqui nós estamos falando como fonte do direito. Nós não estamos falando de costume apenas de comportamento, né? Sim, costume é um comportamento, mas é um comportamento social, da sociedade habitual com um senso de obrigatoriedade que então gera uma noção de que aquela é a conduta a ser seguida para a sociedade. E aí sim passa a ser fonte do direito, né? Então os costumes eles estão lá no artigo 4º da nossa lei. Então estão lá no artigo 4º da nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro como uma fonte do direito. E essa é uma fonte acessória. Por que ela é uma fonte acessória? Porque, em geral, no Brasil, nós somos um país de civil law, né? Então, o que acontece? Nós somos um país de civil law. Sendo um país de civil law, na prática, o direito é o direito dos códigos, é o direito das leis, né? Então, essa é a visão, assim, teórica, clássica do direito brasileiro. Nós somos um país de civil law, nós seguimos o modelo da Revolução Francesa, portanto, a lei é a nossa principal fonte. Quando a gente fala em principal fonte, qual que é a principal fonte do direito? A lei. A lei. Isso vem lá da Revolução Francesa. Por que os revolucionários franceses acreditavam que a lei era o principal, que deveria ser a principal fonte do direito? Porque a lei é a vontade do povo. Os revolucionários acreditavam que nós tínhamos de seguir a lei, porque afinal de contas a lei ela fugiria do arbítrio dos poderosos, né? Inclusive, a Revolução Francesa tinha uma grande desconfiança com os juízes. A lei não apenas era a principal fonte, mas deveria ser aplicada literalmente. Então, nós temos a famosa escola da exegese. O que a escola da exegese prega? O juiz é a mera boca da lei. Ele apenas aplica a lei escrita. E aplica a lei sem malabarismo, sem criar nada, sem atividade criativa e inventiva, doutor juiz. Por quê? Porque, afinal de contas, o juiz não é representante do povo. Na França, o juiz era representante daquele regime antigo que a Revolução derrubou. Então, como não dava para você substituir todos os juízes da noite para o dia, até porque as pessoas lá da Revolução Francesa estavam guilhotinando todo mundo, né? Então não ia ter nem como substituir os juízes, porque enquanto eles ficavam guilhotinando, aí não tinha nem população, né, para poder ocupar esses espaços. Então estava complicada a coisa lá, mas a verdade é que não deu para substituir todos os juízes. Você não tinha tantos operadores técnicos a ponto de dizer, juizada, vai para casa, esse pessoal aqui do antigo regime vem tudo juiz novo. Então o que a Revolução fez? Em vez de substituir os juízes, ela disse, olha juiz, você só aplica a lei. Qualquer atividade contrária à lei, pau em você. Então não pode. O juiz aplica a lei porque a lei é essa sim. Essa é a vontade do povo. Os representantes do povo lá vão lá, fazem votar como a vontade do povo e a lei é criada aqui sob o manto da democracia. Então há um fundo de verdade nisso, né? A legislação, bem ou mal, ela é criada por representantes eleitos. Aí nós podemos discutir a questão da qualidade da representação, a qualidade dos próprios legisladores e a qualidade do sistema que colocou aqueles legisladores lá, a saúde da democracia, mas de uma forma ou outra é o que se dá para fazer hoje em matéria de democracia. É o que acontece no mundo todo. A lei é para ser uma representação da democracia nos países democráticos. Pois bem, então o que acontece? Quando há um sistema que é formado na lei, a lei é a fonte principal. E essa a nossa, pelo menos teoricamente, né? E essa é a nossa construção jurídica. Nós somos um país que tem como lei como fonte principal. Mas para além da lei, e como a lei sempre terá buracos, não dá para regular tudo por lei, nós temos de ter fontes acessórias adicionais. E é isso que o artigo 4º da LIMIT faz. O artigo 4º, que despenca em prova da OAB, toda hora aparece esse artigo, vai dizer, olha,
Na falta da lei, juiz, o que você faz primeiro? Olha só como a lei é esperta aqui. O que você faz primeiro? Aplica a analogia, que basicamente é aplicar a lei. Voltamos para a lei, a ideia de lei, só que para um caso semelhante não coberto por lei. Então, no primeiro caso, a gente tenta aplicar a própria lei, vontade do povo. Não tem lei. O que a gente faz? Costumes. E depois, princípios gerais do direito, né? Então, os princípios gerais do direito são aquelas, também leis, mais gerais, né, mais abstratas, que o juiz vai ter um pouquinho mais de liberdade, né? E os costumes? O costume é simplesmente o reconhecimento de que as coisas são como são, né? As pessoas seguem aquela conduta como habitual e com um senso de obrigatoriedade. E vejam só que interessante, né? Nós temos, eu falei tanto de civil law, vamos lembrar que o outro modelo paralelo ao civil law é o modelo do common law. Nós geralmente falamos o seguinte, é o common law, o sistema de precedentes. O que não é totalmente correto, por um lado. Por quê? Porque a ideia de common law, vejam só, common law, direito comum, é justamente que a jurisprudência, que os juízes formariam jurisprudência ao reconhecer os costumes do povo, as tradições do povo. Então, quando nós falamos em sistema de common law, a gente consegue já olhar pela própria designação, pela própria denominação, que a pretensão era de reconhecer os costumes. Não é o juiz criando o direito, o juiz criando precedentes. É o juiz reconhecendo os costumes. Então, o sistema de common law, esse sim, os sistemas anglo-saxões, são basicamente calcados no modelo de costumes, pelo menos em teoria. Pelo menos em teoria, né? Então, lá os costumes são extremamente importantes. Mas mesmo aqui no nosso direito do civil law, ainda assim os costumes são importantes, tanto que reconhecidos pela própria nossa norma de integração, pela LINDB, como modelos acessórios de aplicação da lei. Quando a lei dá uma falhada, quando a lei tem um buraquinho, eu faço o quê? Eu posso aplicar os costumes. Mas aí, para fechar esse tema agora, nós já conversamos sobre civil law, conversamos sobre common law, conversamos sobre fontes principais, fontes acessórias. Agora, para a gente poder fechar esse ciclo aqui dessa dica, é entender quais são os requisitos para que então o costume seja reconhecido pelo direito enquanto tal, enquanto costume como fonte do direito, como fonte jurídica. São dois os requisitos. O primeiro deles é objetivo e o segundo é subjetivo. No aspecto objetivo, essa prática tem de ser reiterada no tempo. Ou seja, tem de haver uma continuidade, uma uniformidade e uma diuturnidade do comportamento. Ou seja, eu tenho de sempre fazer a mesma coisa, de maneira uniforme, ou seja, continuidade é o quê? As pessoas continuam fazendo isso no decorrer do tempo, não é uma modinha, né? Não é algo que vem e vai. Não, as pessoas, se você olhar os últimos 5, 6, 10 anos, as pessoas sempre se comportam dessa maneira. E não é um grupo de pessoas uniformemente, diferentes classes sociais, diferentes grupos, religiões, ou seja, a uniformidade, homogeneidade no comportamento das pessoas aí na sociedade. Olhando em qualquer visão que você possa olhar, você olha de cima, você vê que os grupos se comportam mais ou menos da mesma maneira. E eles fazem isso de maneira diuturna, ou seja, não é um comportamento aqui, um comportamento ali, um comportamento lá, um comportamento cá. Não, você olha assim e consegue ver no decorrer do tempo aí uma linha mais ou menos distribuída de maneira homogênea, né? Não cheia de espaços em branco, né? Então, esse é o primeiro requisito, a questão do temporal, a questão objetiva, a questão da diuturnidade no tempo, da continuidade no tempo e também do fato disso ser aplicado de maneira uniforme, né? E o segundo aspecto é um aspecto subjetivo, e é justamente a ideia de crença de obrigatoriedade, ou seja, é a famosa opinius necessitatis. As pessoas imaginam que aquela é a conduta necessária, que aquela é a conduta correta. E aí, cuidado com isso. Vejam só, falando em opinios necessitatis, eu estou falando em sistema subjetivo. Isso quer dizer que está na cabeça do sujeito. Falou em subjetivo ou falou em sujeito? Está na cabeça do sujeito. Por que eu estou repetindo isso? Por quê? Esse requisito é subjetivo, não objetivo. Então, mesmo que você eventualmente observe descumprimento desse requisito no decorrer do tempo, você pode dizer, caramba, mas as pessoas não estão cumprindo esse requisito. Você pode ficar indignado, bravo, brava. Mas você vai dizer, mas importa se as pessoas cumprem no decorrer do tempo? Não, elas podem inclusive desrespeitar. Elas podem inclusive desrespeitar, desde que elas ainda assim tenham esse fator psicológico de que elas saibam que estão desrespeitando uma norma. Porque as pessoas descumprem inclusive as leis, mas elas têm que saber que elas estão descumprindo, né? Um sujeito que ele, por exemplo, no Brasil, tráfico de maconha é crime. É crime. Aí a pessoa vai lá e trafica maconha. Ela sabe que está fazendo errado. Mesmo que ela discorde, inclusive, ela diga, isso aqui não deveria ser crime. Então pode dizer que a pessoa faça o seguinte, isso aqui não deveria ser costume, essa é uma imposição capitalista.
uma outra conduta, né? Uma imposição capitalista, essa coisa de propriedade é uma imposição capitalista onde já se viu, eu vou espoliar, eu vou invadir terras, né? E eventualmente você pode chegar lá e dizer, olha, existe um esbulho possessório aqui, né? Uma conduta ilícita, mas a pessoa sabe, ela pode discordar, mas ela sabe que culturalmente aquela conduta é considerada um costume, manter propriedade, né? Então, claro, a propriedade ela tem aqui um aspecto constitucional e legal, mas imaginamos que mesmo que não tivesse, a pessoa sabe que funciona assim. Então, é justamente esse aspecto da crença subjetiva que acaba impactando na ideia de costume, né? Ainda que as pessoas desrespeitem. Então, veja interessante, eu tenho um aspecto objetivo, que é a questão do tempo, e eu tenho um aspecto subjetivo. Esse aspecto subjetivo, inclusive, pode gerar o descumprimento. E alguém pode dizer, caramba, mas eu não vou afetar daí o aspecto lá da continuidade, de diutonidade. Sim, você pode, inclusive, afetar aquele aspecto. Se muitas pessoas passam a descumprir esse costume, a um certo momento você vai se questionar se isso realmente completa o primeiro requisito, o requisito objetivo, né? Das pessoas realmente se comportarem daquela maneira no decorrer do tempo. Mas aí tem que ser muitas pessoas e de maneira a transformar aquele costume anterior em um novo costume, ou seja, ou apagar aquele costume anterior, né? Então essa análise é complexa, ela é uma análise sempre complexa. Felizmente, para fins de prova, nós não vamos ser aqui colocados diante de uma situação específica, prática, para que nós avaliemos, né? Porque aí pode ser realmente bastante complexo. Mas o que vai nos ser cobrado? Basicamente essas palavras, né? Nós temos de lembrar das palavras, nós temos de lembrar da palavra continuidade, uniformidade, diutonidade, questão psicológica, fator psicológico, crença, questão subjetiva e objetiva, né? É isso que vai nos ser cobrado em prova. E se a gente lembrar dessas palavras, a gente vai arrebentar, conseguir resolver a nossa parada aqui com os costumes, com as fontes auxiliares do direito, com as fontes acessórias do direito, com a ideia de civil law e common law, sem dúvida alguma. Vamos para cima que nós não temos erro aqui nessa questão.